Hoje conosco está o professor Luiz Carlos. Tudo bom, professor? Tudo bem, professora Elaine. Honra poder estar aqui novamente eu aqui eu digo, vou ter você aqui de novo. Sim, para mim é uma honra muito grande. Bom dia a todos. Então, hoje na nossa quinta aula, tá passando rápido, né, gente? Pois é, olha, daqui a pouquinho o nosso módulo termina, mas na nossa aula de hoje, nós temos muitas coisas interessantes e na aula passada nós vimos sobre os materiais e equipamentos didáticos na educação infantil, né? E vocês viram como são os materiais utilizados nas creches e nas pré-escolas, né, dentre outras coisas. E na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre os materiais e equipamentos didáticos no ensino fundamental. E isso é bem interessante, porque a maioria de vocês trabalham também com ensino fundamental, não é mesmo? E o que nós vamos ver hoje, com certeza vai agregar muito e muito para a atividade profissional de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos preparado para nossa aula de hoje, né? Equipamentos didáticos no ensino fundamental. Então nós vamos ver os temas ensino fundamental, recursos didáticos em uma formação básica para a cidadania, livro didático, um capítulo à parte, e equipamentos didáticos nas classes de 1º ao 5º ano. Então, esses são os nossos temas para a nossa aula de hoje. Entrando aqui no nosso primeiro tema, ensino fundamental, recursos didáticos em uma formação básica para a cidadania. Aí nós vimos aqui que o ensino fundamental, ele a partir da ampliação que teve, ele encontra-se subdividido em 2 níveis ou etapas. O primeiro nível abrange os anos iniciais, que vai dos 6 aos 10 anos. E essa etapa, ela vai do 1º ao 5º ano, sendo caracterizada pela alfabetização e a solidificação dos conteúdos básicos. Na segunda etapa, nós temos aqui os anos finais, ou a segunda etapa mesmo, que vai do 6º ao 9º ano. Geralmente, a idade dos alunos nesse período é de 11 aos 14 anos de idade, sendo caracterizada pela diversificação e a especificidade dos conteúdos. Nesse período aqui, do 6º até o 9º ano, é onde as crianças e os adolescentes, né, eles começam a ter várias disciplinas, né, vários professores, ou seja, um professor para cada disciplina. A gente vai ver um pouquinho disso mais de perto. Vamos ver aqui, olha só. Nessa modalidade, as crianças e os adolescentes, eles são estimulados por meio de atividades lúdicas, jogos, leituras, imagens e sons, principalmente nos anos iniciais. Nós temos visto aqui, desde o início do nosso módulo, sobre esses recursos, esses materiais e esses recursos didáticos, né, que nós vimos aqui. A utilização dos jogos, a utilização da ludicidade em si, né, das brincadeiras. E você vê que esses recursos, eles são utilizados ainda nos primeiros anos do ensino fundamental, né, porque aí a criança, ela pode ter um contato maior com a realidade que a cerca. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Olha só, nos anos finais, né, os pré-adolescentes, geralmente eles têm um professor por componente curricular e os horários de estudo são maiores, proporcionalmente divididos entre as áreas do conhecimento. E há um aprofundamento maior em relação aos conteúdos de cada área. E além de prepararem os estudantes para as práticas sociais, também compõem a base para os estudos futuros, que é o ensino médio. Então é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Nessa segunda etapa, né, que vai do 6º até o 9º ano, aí os alunos, as crianças, os adolescentes, eles já são mais cobrados. E há um aprofundamento maior
de cada conteúdo que eles estão trabalhando, justamente porque eles estão sendo preparados já para a atividade no ensino médio. Isso é bem interessante. Vamos ver mais um pouco, olha só. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, lembra o que é o parâmetro curricular nacional, gente? Ó, PCN. Só lembrando aqui sobre o PCN, no nosso livro didático tem um link que vai trazer mais informações sobre os PCNs. É bem interessante que vocês consultem. Então, de acordo com o PCN, o objetivo maior, olha isso, prestem atenção, o objetivo maior do ensino fundamental é propiciar a todos a formação básica para a cidadania. Formação básica para a cidadania, que depende, sobretudo, da criação no ambiente escolar das condições básicas necessárias à aprendizagem. E que condições são essas? Olha só, nós temos aqui alguns exemplos dessas condições. Primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e do cálculo. Então, é aqui, no ensino fundamental, que vai ser trabalhado isso bem de perto. Professora, então é no fundamental, começa no alicerce. No alicerce, exatamente. Então, diríamos que o fundamental é fundamental. É fundamental mesmo. É fundamental. É fundamental que o fundamental seja bem feito. Exatamente. Muito boa colocação, professor. É fundamental, né? E aí a gente vê essa base, né? Então aqui nesses primeiros, gente, essa questão da formação para cidadania, ser cidadão. E se você ficar atento no que essas palavras, essas poucas palavras, elas trazem, na profundidade, é muita coisa. Formação para a cidadania. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Qual é aqui, olha, o segundo ponto que tem que ser observado e que tem que ser trabalhado? A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores. Professor Luiz, valores. Sim. Gente, nós temos falado muito aqui sobre essa questão de valores, não é mesmo, professor? Sim. Valores, devir social, né? Devir social. Olha o devir da nossa professora do início. Exato. Valores. Olha só, os meninos estão em pleno processo, começando, iniciando ali o seu processo de formação. Valores. Vamos ver aqui mais um pouquinho, olha só. Eles, nesse momento, eles nos chamam a atenção, né? Exatamente. Porque são esses valores que eles adquirem na instituição, eles levam para casa. Ou seja, os de casa também eles trazem. E outra, nesta hora você monitora, porque é mais eles levando um conceito da sociedade, independente do mau costume. Nós não vamos cobrar da casa, da família. Claro, a família tem um peso fundamental. Peso fundamental, né? Mas, olha, fundamental. Fundamental. Mas na escola, aquela criança, ele começa a interagir a família dele com a sociedade. Exato. Os princípios dele com os princípios da sociedade. E você entra quase que estabelecendo uma média, né, professor? Exatamente. Aí ele vai confrontar os valores dele. Isso mesmo. E se ele assimilar de maneira correta, esses valores ele leva para casa e pode mudar a realidade da casa dele. Exato. É por isso que o educador, independente de que seja o professor que está em sala de aula ou você, que está no ambiente externo da sala de aula, mas está no ambiente escolar, ele tem que ter a função de mediador. Mediar a informação, mediar o aprendizado, que é isso que o professor Luiz está colocando aqui de uma forma muito, muito interessante, né? Vamos ver mais um pouquinho sobre essas questões. Então aqui, valores em que se fundamenta a sociedade. Olha isso, gente. Quais são os valores em que se fundamenta a sociedade? E por que é importante que essa criança observe, conheça e respeite esses valores? Aqui, o terceiro ponto que nós temos que observar, o desenvolvimento da capacidade de aprender,
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Olha o valor aqui de novo. Sim. Olha o valor aqui de novo. Atitudes e valores, os hábitos, ou seja, mudar o comportamento, né? Exato. Capacidade de aprender, gente. Estimular essa capacidade Sim. de aprender. Porque eles estão em pleno processo de formação. É aqui, nesse período do ensino fundamental, professor, eles estão em pleno processo. É como se fosse ali um pedaço de argila sendo moldado por você. Professor, eu estou vendo assim, eu vou usar outra substância. Um diamante sendo lapidado. Um diamante sendo lapidado. Exatamente. É. E aí, muitas vezes, a gente, enquanto educador, enquanto o indivíduo que faz parte ali do ambiente escolar, às vezes a gente observa alguma atitude errada ou do aluno, e aí a gente dá de ombros e fala assim, ah, isso não é responsabilidade minha. Será? É responsabilidade minha, sim. Porque é nesse momento ali que a gente pega exatamente, está infringindo valores. É que a gente vai aproveitar esse momento para estimular o conhecimento, estimular a aprendizagem, o relacionamento social, né? Então, isso é bem interessante. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Olha só, o que o item 4 nos fala do que a gente tem que formar nessas crianças. Olha só, fortalecimento dos vínculos de família. Olha aqui, por que é importante a família na escola? Dos laços de solidariedade humana. Gente, olha isso, solidariedade humana. E de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Por que que tem tanto caso de violência hoje na sociedade? Porque tá faltando isso aqui, ó. A família vir para a escola, né? Tá faltando a família vir para a escola. Tá faltando tolerância recíproca. Gente, tá faltando. E é isso que a gente precisa trabalhar com essas crianças. Nós precisamos fazer isso. Nós, enquanto educadores, é que temos que assumir essa parcela de responsabilidade. Ah, mas o que eu posso fazer, professor, é muito pouquinho. É um pouco que faz a diferença. É um pouco que faz toda a diferença, porque se você faz o seu pouquinho, o professor lá na sala de aula faz o outro pouquinho, o colega lá da secretaria faz um outro pouquinho, os pais lá em casa fazem um outro pouquinho, gente, olha só. Professor, eu estou já imaginando essa interação com as atividades em épocas oportunas, em comemorações, que indiretamente é uma inclusão social. Exatamente. Famílias. Exatamente. Você vê, hoje se prega tanto os direitos humanos da inclusão social, mas está aqui uma inclusão já dentro no dever educacional. Você já fazendo aquela criança, ela começar, olha, o prazer de conhecer o pai, independente da realidade, mas aqueles pais interagindo, automaticamente, quando você vê esse trabalho de comunidade, você entende a realidade da pessoa, a pessoa se confronta normalmente com a realidade dela e ela, por quantos exemplos nós temos de pessoas que mudam só pelo convívio, não precisa cobrar ele sobre uma atitude errada ou não, mas em ele conviver com as pessoas de bons costumes, ele adquire bons costumes. E aí vem a escola, os professores, né, dando continuidade, é esse trabalho, contribuindo com a educação da família também, indiretamente. Perfeito? Exatamente, professor. É isso aí. Vamos ver aqui mais um pouquinho, gente. Olha só. Voltamos aqui para o PCN. Ó. Os PCNs estabelecidos pelo MEC em 1997, né, que trabalhava aqui do 1º ao 4º ano, e em 1998, que tratava sobre o 5º ao 8º ano, eles redefiniram os conteúdos do ensino fundamental, propondo novas maneiras para abordá-los, tornando-se essenciais na compreensão das relações entre os sujeitos e os conteúdos científicos e escolares, de acordo com cada nível de ensino. Mais uma vez, eu lembro a vocês, no nosso livro didático, nós temos um link que vai levar vocês direto ao arquivo dos PCNs, no site do MEC. Deem uma olhada, porque os PCNs, eles trabalham especificamente cada uma dessas fases.
E isso é importante que vocês tenham conhecimento. Ah, mas eu não vou trabalhar em sala de aula. Beleza, você não vai trabalhar em sala de aula, mas você está o tempo todo em contato direto com os alunos. E quanto mais você saber, quanto mais você conhecer desse processo de aprendizagem das crianças, mais você vai poder contribuir, ok? Então dê uma olhadinha lá no site do MEC, tem um link no nosso livro didático. Inclusive esse link está na nossa 4ª aula. Dê uma olhada, mas dê uma olhada assim muito minuciosa, porque vai fazer a diferença. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Olha só, as diferentes áreas, os conteúdos selecionados em cada uma dessas modalidades, olha o que é trabalhado. Língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia, artes visuais e ciências, educação física. Essas áreas, gente, elas convivem transversalmente com os temas que representam questões sociais relevantes no mundo contemporâneo. Ou seja, ética, saúde, meio ambiente, olha aqui onde vocês estão, no meio ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual. Então, todas essas disciplinas, elas têm que trabalhar, olha, transversalmente, interdisciplinarmente, com esses eixos. Arte, pluralidade cultural, meio ambiente, que é onde você, técnico de infraestrutura escolar, técnico do meio ambiente, está mais inserido. Você pode contribuir com tudo isso. Vamos ver mais um pouco, olha só. Dessa forma, o trabalho educativo, ele ganha novos contornos, em cujo centro está o estudante. Olha que lindo! O estudante, ele é o centro desses trabalhos educativos, constituído como sujeito histórico. O estudante é o sujeito histórico e as suas interrelações com os grupos que permeiam a sua vivência dentro e fora da escola. Olha só quanta diferença, gente, quanto que pode ser a nossa contribuição enquanto educador. Não é verdade? Faz toda a diferença. Não é só o que é trabalhado ali dentro da escola que vai fazer diferença. Isso vai refletir na vida social desse aluno como um todo. Dele ali dentro da escola, como o professor Luiz falou, esses valores, esses conhecimentos adquiridos, eles são levados para fora da escola. São levados. A transversalidade. Exato, né? É isso. E a criança, gente, ela está numa fase, né, no ensino fundamental, que eles levam mesmo. Olha. E principalmente quando eles recebem a informação que é do interesse deles, de uma forma assim, diferenciada, que a gente vai ver aqui como isso pode ser feito. Eles têm prazer de ensinar em casa. Eles ficam tão empolgados que eles chegam em casa e eles querem contar. E quando a professora pede, olha, conte como é que foi, ele quer levar a experiência que ele teve em casa. Isso aqui veio da educação para o trânsito. As crianças são os maiores educadores dos pais. É verdade. Não é? Hoje se pega exatamente essa questão, se educa uma criança sobre ela, como ela se portar no trânsito, que ela começa a observar como o pai está fazendo, cometendo todos os erros, que ela observa. Elas têm... E corrige. Corrige. Ei, peraí, olha o sinal vermelho. Ó, não pode jogar lixo pela janela, não. Gente, isso assim tem N exemplos, então... É um detalhezinho, que dirá a construção de uma ideologia. Exatamente, Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que nós passamos, quais os costumes, usos e costumes dentro da própria escola. Exato. Às vezes a indisciplina, a liberalidade, porque indiretamente estamos formando valores das sociedades futuras. Estamos mesmo. E quando a gente fala aqui, olha só, trabalhar essas inter-relações, né, dentro e fora da nossa escola. E isso aqui é muito interessante. Olha só, as reformulações sofridas pelo ensino fundamental, a partir da LDB e dos PCNs, exigem, além de tudo, uma reformulação do espaço educativo,
Se mudou, gente, a forma de passar, se mudou os conteúdos trabalhados, como eles são trabalhados, o espaço onde eles são trabalhados também tem que ser reformulado, né? Bem como a utilização dos materiais e dos equipamentos didáticos, acompanhando as novas proposições para esta fase da escolarização das crianças e dos jovens. Os recursos didáticos, eles precisam ser repensados e seu emprego otimizado. Muitas vezes, não são poucas, a escola, a instituição de ensino, até tem alguns recursos. E quando a gente fala aqui da otimização desses recursos, gente, o que é isso? É porque às vezes tem aqueles recursos que estão lá à disposição do professor e simplesmente não são utilizados. Ah, dá trabalho. Dá trabalho ficar agendando o laboratório de informática. Dá trabalho ficar fazendo cartazinho. Dá trabalho, dá. Vale a pena, faz toda a diferença. Afinal, otimizar. Tudo dá trabalho, né, professora? Até não fazer nada exige um trabalho. E se não desse trabalho, ia ser sem graça? Tudo dá trabalho. Não é verdade? Mas é um trabalho prazeroso. Mas o trabalho engrandece o homem. Exatamente. E quando a gente fala de otimização, aí de repente você fala assim, ah, mas lá na minha escola não tem isso, não tem esses materiais todos. Gente, otimizar significa reaproveitar também. Lembra que o exemplo que nós demos aqui nas nossas primeiras aulas deste módulo? Até uma caixa de papel pode virar um equipamento didático. Até uma caixa de papel, uma caixa de frutas. Lembra dos links que eu disponibilizei para vocês na nossa primeira aula? Na caixinha da caixa de frutas lá das feiras, que pode ser reutilizada, transformadas em prateleiras, transformadas em estantes, transformadas em caixas organizadoras. Otimização. Então, aquele material que de repente está lá, subutilizado, esquecido num canto, num depósito da escola, ele pode ser otimizado, ele pode ser reutilizado, reaproveitado. Professora, você está me remontando a uma experiência que eu tive, muito boa, por sinal. Eu visitei estava numa ação externa, visitei em São José dos Campos, uma unidade, uma instituição mantida pela prefeitura local, mas levando inovação para a pré-escola. O ensino fundamental. Os trabalhos que aquelas crianças faziam, digo para você, professora, digno assim de... Isso, lá é um berço, vamos dizer assim, lá está a melhor faculdade de engenharia do país, tem a Embraer, fábrica de avião, o desenvolvimento regional é muito tremendo. Agora, interessante é que se nós estamos fazendo uma sociedade, queremos uma sociedade inovadora, com estratégias novas, começou-se a trabalhar com as crianças. Exatamente. Preparando, então, os produtos criados, bancos aproveitados. Gente, que em termos de sustentabilidade, de cair o queixo, de fazer assim, aquele detalhe assim, dos jovens e idosos, ficar assim, como uma criança faz determinada atitude e eu não faço isso. Uma coisa, professor, que me lembra também isso aí, vocês se lembram que na nossa primeira aula, eu deixei também os links para vocês, espero que vocês tenham visto, sobre a limpeza das escolas realizada para as crianças no Japão? Vocês se lembram disso? Professor, lá o Japão é um local onde existe muito tradicionalismo, né? E as pessoas lá são muito rígidas com essas questões de limpeza. A disciplina exato. Disciplina é uma e norma a limpeza nas rígida. Escolas lá é feita pelas crianças. E não só nas escolas. Nas empresas também. É realizada pelos próprios funcionários. E ninguém se ofende com isso. Né? Ninguém se ofende. Por quê? Porque começa lá na pré-escola. Se vocês não virem, deem uma olhada nos links que eu postei, que eu disponibilizei para vocês na nossa primeira aula deste módulo, que vocês vão ter acesso a essas matérias. Muito interessante vocês lerem, vocês conhecerem. E isso começa do berço. É lá no berço, é lá na creche, na pré-escola, as criancinhas lá pequenininhas, com o rodo na mão, com a vassoura na mão, fazendo a limpeza da sala de aula, dos banheiros, do pátio. E isso, gente, é aprendizagem.
que começa no berço e que faz a diferença em toda uma nação. O Japão hoje é uma potência. É uma potência. Por que eles, depois de passarem por tudo que eles passaram, da bomba de Hiroshima, por que hoje eles são uma potência, né, professor? O que eu vejo do japonês, ele não... tem todas as suas... Dentro das qualidades deles, eles são perseverantes, obedientes. Ou seja, são disciplinados. E eles têm um alvo, uma meta, uma situação, eles, tipo assim, eles são metódicos. Eles vão até chegar ao resultado. Enquanto não chega o resultado, ele não abandona. Se ele quer construir uma sociedade, ele vai avaliar. Enquanto não atingiu aquilo que ele planejou, ele não desiste. E aí, gente, de repente... Então, e isso, essa perseverança, já vem desde a criança. Porque a criança... Exato. Você vai ver, desde quando o bebê, todos que somos pais, sabemos isso. A criança, ela, se nós deixarmos, ela domina o educador. Pois é. Mas você vai, claro, com amor... Você vai redirecionando, fazendo usando o potencial dele. E quando ele vê que o potencial dele poderá ser capitalizado, ele se torna altamente criativo. Então a criatividade, ela é desenvolvida também. Com certeza. Aí de repente você deve estar pensando... Poder criativo. Mas isso aí é lá no Japão. Não. Mas, gente, vamos tomar como exemplo, tá? Se não vem lá de cima... a gente está vendo aqui, com a criação da LDB, do PCN, muita coisa melhorou. Precisa mudar muita coisa? Precisa. Mas agora, com o que nós temos agora? Gente, nós estamos diretamente trabalhando com essas crianças. Então a gente pode fazer a diferença assim, nem que seja assim, ó, tiquinho, tá? Vamos continuar aqui. Olha só. É o que você vai ajudar a fazer. Olha só, o que você vai ajudar a fazer como educador? Utilizar seu repertório de novos conhecimentos, tudo isso que nós temos visto aqui, para junto com professores, alunos e demais colegas, redimensionar as estratégias de ensino a partir da otimização dos materiais e dos equipamentos disponíveis em sua escola. É assim que você pode colaborar. Então vamos ver mais aqui, olha só, sobre a questão aqui do nosso livro didático. Livro didático, né? Um capítulo à parte. O livro didático, ele é um dos mais fortes e influentes recursos encontrados nas escolas brasileiras. Cabe a ele, ao livro, um papel bastante relevante, o de apresentar às crianças o mundo da escrita e a sua forma peculiar de construir conhecimentos, que são socialmente reconhecidos, legitimados e valorizados. Uma coisa importante sobre o livro didático, gente, ele é muito bom, mas ele precisa ser utilizado com cautela, com um planejamento pelo professor, porque senão ele pode se tornar uma faca de dois gumes. Então o professor, ele precisa utilizar o livro didático com cautela, com sabedoria e principalmente com planejamento, ok? Vamos ver mais um pouquinho. Olha só, é essa legitimação social que faz com que seja o livro, ainda que em realidades culturais materialmente desenvolvidas, ele é a âncora das práticas pedagógicas, com essa ressalva que eu fiz para vocês. Tem que haver planejamento, tem que haver, principalmente, cautela, porque senão ele vira uma faca de dois gumes, tá? Então, nessa fase da primeira etapa da educação do ensino fundamental, os alunos, eles estão em um estágio que é chamado, gente, de operatório concreto. Estágio operatório concreto, no qual a comparação entre o que se sabe e o modelo dado pelos colegas ou pelo adulto, que pode ser o pai, a mãe, o professor, você, assume um papel de extrema importância. E a partir dessa fase e das experiências de comparação, dentre outras, a criança vai assimilando os saberes que passam a ter significado, tornando-se assim autônoma e desenvolvendo o seu senso crítico. Então é a partir dessa relação, né, nessa fase aqui, olha, do estágio operatório concreto. Por isso, gente, olha, que é importante nessa fase a utilização dos materiais e dos equipamentos didáticos.
olha mais. As crianças, olha, elas precisam ver, tocar, sentir, cheirar, manipular os objetos para que, por meio das suas percepções, que são auditivas, visuais, elas possam fazer representações mentais. Elas vão imaginar como é que é e pensar sobre eles. Olha que diferença que faz. Esse é o período em que a constante busca pelas experiências, pelos conhecimentos prévios dos alunos, também deve se tornar parte das práticas educativas, pois ao estabelecer relações entre o que já se sabe e o conhecimento novo, por meio da análise, da comparação e da manipulação, a criança consegue atribuir significado ao conteúdo que está sendo ensinado. Isso aqui é lindo, né, gente? Olha só. Favorecer a construção do conhecimento por essa via é, pois, de suma importância para a melhoria da qualidade do ensino e do desempenho escolar dos alunos. Agora, para esclarecer um pouquinho mais, trazer isso tudo para a nossa realidade, nós vamos ver um vídeo sobre esses materiais e equipamentos didáticos no ensino fundamental. É uma entrevista. Vamos dar uma olhadinha? Fiquem bem atentos. O ensino fundamental é dividido em duas fases. Os anos iniciais são caracterizados pela alfabetização e solidificação dos conteúdos básicos, abrangendo alunos do 1º ao 5º ano. Já os anos finais, do 6º ao 9º ano, são caracterizados pela especificidade e diversificação dos conteúdos. Em ambas as fases, vários materiais e equipamentos didáticos são usados no processo de aprendizagem. O mais interessante é que esses materiais também podem ser feitos pelos alunos. Afinal, ao construí-los, aprendem 2 vezes. Desde o 1º aninho eu trabalho bastante com material concreto. E eu vejo assim bastante resultado, para que eles possam manusear, pegar, construir. Sabe, através desse material, eles pegando, eles vão construindo, eles saem dos livros e vão para o concreto construir. Então, eu acho de grande valia. Hoje, na atualidade, a gente vive num mundo bem cheio de recursos que as crianças têm em casa. A maioria hoje tem um celular moderno, celular top, um computador, televisão. Então, assim, na escola, hoje, para uma aula acontecer e chamar a atenção desse público pré-adolescente, já adolescente, é trazer para a vida deles, para a prática deles, que é o uso das tecnologias. A forma de aprender é a forma prática. Quando você coloca a vivência na escola, tudo acontece e fica aprendido, não fica só na imagem. E então, conseguiu perceber a importância do uso dos materiais e equipamentos didáticos nas classes do ensino fundamental? Assim, toda a aula se torna muito mais atrativa e interativa. Bons estudos e até logo! Viram que interessante essa matéria? Bem legal, né? É um pouquinho disso que a gente está vindo aqui. E é mais interessante ainda que você converse com os professores aí da tua escola. Procura saber também mais um pouquinho a opinião deles sobre isso. Aí nós vimos na aula passada, que a gente estava falando sobre a educação infantil, sobre a organização desse espaço, né? Como é que se dá? Lá na educação infantil, vocês se lembram que as salas elas eram divididas em cantinhos, que tinham os ambientes para trabalhar cada uma dessas percepções da criança, né? Aqui, no ensino fundamental, nessa primeira fase, a primeira etapa, que é da 1º ao 5º ano do fundamental, né? Também pode ser trabalhado isso nas salas. Ainda dá para trabalhar esses cantinhos. Mas é bem legal também que
as crianças elas sejam levadas para ter um contato maior com as realidades, né? Além de ter esses cantos na sala de aula, é interessante que os professores também, que a escola propicie para elas, por exemplo, visitas em zoológicos, ao teatro, ao cinema, nas feiras. Então, são uma realidade que está ali dentro do contexto social da criança e que pode ser aproveitada no ensino e no aprendizado dentro da sala de aula. Então, é bem interessante que isso seja observado, né? Então, vamos ver aqui mais um pouquinho aqui. Então, aqui é o que a gente está vendo, ó, nessa fase, a criança, quanto mais contato com os objetos do conhecimento o aluno fizer, mais e melhor será a sua aprendizagem. Então, por isso que é tão comum o uso desses materiais concretos. Viram o que a professora falou? Que ela utiliza muito material concreto nos primeiros anos, na alfabetização, no primeiro e segundo ano, né? Na entrevista com a professora, ela falou isso, né? Que ela gosta de trabalhar para as crianças pegarem, manipularem os objetos, sentir a sua textura, o seu cheiro, seu gosto. Por isso que nessa fase as crianças trabalham muito com pintura, com desenho, com montagens, né? Então, por isso que é importante. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Então, aqui, nós estamos falando tanto de material concreto, né? O que é esse material concreto? É tudo aquilo que serve como recurso didático e pode ser manipulado, tocado, sentido pela criança de forma que faça significado para ela. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, nós temos o globo, nós temos aqui o computador, que é tão rico, né? Os quebra-cabeças, os legos, olha, os joguinhos de montar. E temos aqui o cubo mágico, né? Que esse cubo é danado, eu não consegui montar ele ainda não. E aí aqui, olha, nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, quais são os materiais e recursos necessários nessa fase? Materiais de contagem, como canudos, tampinhas de garrafa plástica, material dourado, ábacos e por aí vai. Miniaturas, moldes de arcada dentária, de órgãos do corpo humano feitos de plástico. Olha o cuidado com as crianças. Materiais e jogos construídos pelas crianças, elas podem fazer isso através de materiais reciclados, olha. Recursos audiovisuais, passeios, é o que eu estava falando ainda agora, olha. Passeios pedagógicos em zoológicos, galeria de arte, cinemas, mercados, clínica veterinária e por aí vai. Olha o quanto que pode ser utilizado como materiais didáticos. Aí aqui nós vamos ver, vimos até a primeira fase, agora vamos ver a segunda fase. São os materiais e equipamentos didáticos utilizados nas classes do 6º até o 9º ano. Nos anos finais do ensino fundamental, quando estão entre 11 e 14 anos, os alunos eles avançam gradativamente do estágio operatório concreto para o pensamento formal, que é a abstração. Lembra que quando a criança está lá na primeira fase do ensino fundamental, ela está naquela fase do estágio operatório concreto, onde ela precisa tocar os objetos para sentir, para aprender, para perceber o mundo que a cerca. Nessa segunda fase, nessa segunda etapa, que vai do 6º ao 9º ano, aí já muda de fase, né? Então aqui, olha só, as crianças elas já saem aqui para o pensamento formal, a abstração. Elas já conseguem assimilar melhor o que a cerca. Olha só, nessa fase é que acontece a organização do tempo e do espaço escolares, principalmente na rede pública. Então, nesse período, as crianças elas passam por uma mudança radical, com horários e disciplinas compartimentadas, um professor para cada área do conhecimento e um aumento na jornada escolar. Observe que nesse período, nessa fase escolar, na segunda etapa do ensino fundamental, os alunos são mais cobrados, né? As coisas vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque ele já tem a capacidade de assimilar o conhecimento, né? Ele já tem um pensamento crítico. Cabe ao professor, cabe ao educador estimular. Lembra que o professor, que o educador, ele é um moderador, um mediador dessa aprendizagem?
estimular, trazer desafios para que esse senso crítico ele seja mais e melhor desenvolvido. Professor, eu vejo que ali, por exemplo, nessa fase, que a construção do conhecimento se dá, né? Com certeza. Porque até então é o conhecimento prático e o outro é o desenvolvimento, propriamente dito, dessa questão, vamos dizer, abstrata, mas é onde ele é ensinado a pensar. Exato. Então, aí entra a base filosófica e não discursiva. Certa vez eu tomei um cuidado e falei assim, está filosofando. Filosofar é algo muito sério. É sério mesmo. É sério porque eu chego em casa, por formação, minha esposa é assistente social. Quando eu fui falar, já tem um longo tempo, e ela veio dizer exatamente isso. Eu falei, olha, hoje eu entendi o que é filosofar. Porque filosofar é a base do conhecimento. Pois é. Ela falou, sim, filosofar é a base do conhecimento. Como? Porque, de fato, se nós não ensinarmos essa base do conhecimento na terra infância, você vai ficar um jovem adulto sem consistência. Com certeza. E é isso, a gente trabalhar e desenvolver esse senso crítico é justamente para que os nossos jovens, os nossos futuros adultos, né? Cidadão de amanhã... Professor, ele não... aquela história. Nessa fase, ela sempre... Que é isso? Exato. Não, eles estão perguntando, eles querem saber. Você não é da tua conta, não. O que é isso aqui? Exato. Não. Você não precisa saber, não. Pô, ele fica sempre naquela dúvida. Eu preciso aprender, mas não me ensinam. Aí ele vai concluir da maneira dele. Vai aprender do jeito que ele quer. Exato. Né? Então vamos ver aqui mais um pouquinho disso. Tá? Nesse nível, são bem evidentes, especialmente para os estudantes, os momentos relacionados a cada componente definido na matriz curricular, que são a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, a ciência, a educação física, artes e língua estrangeira. Eles têm isso tudo muito definido e, ao mesmo tempo, perceber a integração, gente, que se tem entre cada um deles. Como é que eles estão relacionados? Nas salas de aula, o trabalho educativo, ele deve ser pensado para que o aluno, olha isso, exercite a sua autonomia, para que ele possa pensar e refletir sobre o seu próprio processo de construção de conhecimentos e que ele tenha acesso a novas informações e possa se socializar. É disso que nós estávamos falando ainda há pouco, dessa relação. Assim, gente, o espaço ele deve ser organizado para favorecer a investigação, a descoberta, a solução de problemas e as relações interpessoais. Sendo assim, os laboratórios e os ambientes de aprendizagem, eles ganham um maior destaque nessa etapa do ensino fundamental. Então, os conteúdos relacionados a cada área exigem que o trabalho seja realizado em locais específicos, como, por exemplo, o Laboratório de Ciências e Físicas Biológicas, o Laboratório de Línguas, Laboratórios de Artes Cênicas e Visuais, Laboratório de Informática, Sala de Vídeo, Sala de Informática, Auditório, Quadras de Esporte e Biblioteca. E aí, qual é a sua intervenção nesta fase? Como é que você pode ajudar? Os cuidados com a organização, a conservação, a manutenção desses ambientes, dos materiais e dos equipamentos. Você já conhece quais são esses cuidados, né? Nós já vimos sobre isso. E aí, quais são as informações novas que nós trazemos? Conservação da biblioteca. O arranjo da sala de informática, ele deve prever o embutimento de fios para que não fiquem expostos pelo chão ou em locais de passagem. Os computadores, eles demandam outra série de cuidados especiais, a começar pelas instalações elétricas e da internet. Você precisa observar isso. E sempre que possível, no mínimo uma vez ao dia, limpar os equipamentos com pano úmido. E só, gente, nada de materiais químicos, tá? Nada de produtos químicos.
E aí você, educador e educadora, em conjunto com os professores e demais colegas, pode desenvolver um projeto objetivando o envolvimento dos estudantes nos processos de manutenção e conservação dos ambientes, até mesmo como forma de preservação do patrimônio escolar. Assim é possível formar cidadãos críticos, capacitados bastante para serem agentes transformadores de sua própria vida e da realidade que os cercam. Gente, olha isso! Nós já havíamos falado sobre isso desde a nossa primeira aula desse módulo, dessa importância, né, de se trabalhar essa conscientização com as crianças. Vamos ver agora quais são as nossas atividades para hoje. Vamos lá dar uma olhadinha. Na nossa questão número 1, você já deve ter oportunidade, já teve a oportunidade de se reunir com os professores de sua escola para planejamento de atividades que envolvam a participação dos alunos? Se sim, comente o processo e os resultados. Se não, apresente uma sugestão de atividade que poderia ser realizada em parceria com os professores de sua escola. Na questão número 2, vimos que o envolvimento dos alunos nos processos de manutenção e conservação dos ambientes e na preservação do patrimônio escolar contribui para a formação cidadã dos alunos. Já existem projetos deste gênero em sua escola? Comente. Questão número 3. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, qual o objetivo maior do ensino fundamental? E questão número 4. Por que nas séries do 6º ao 9º ano as salas ambientes não são consideradas adequadas? Nós vamos ficar aqui aguardando as suas respostas, ok? Até daqui a pouquinho. E aí, como é que tá a resolução das atividades? Vocês estão animadinhos aí? Tem muita participação? Como é que estão as participações, professor? Professora, estão participando. Que bom! Mas aguardamos mais, que você tem espaço para mais ações, tá? Venham. Verdade. Né? Participem. Antes de rever aqui as atividades, que eu vou dar mais uma lidinha aqui nas questões que foram propostas, eu gostaria de lembrar para vocês dos pratiques que tem nessa unidade. Vocês estão fazendo os pratiques? Porque os pratiques dessa unidade 5, nós temos 3 pratiques, eles estão muito interessantes e inclusive são ideias bem legais para você desenvolver no seu projeto de estágio supervisionado. Então, se você ainda não olhou, que eu espero que não é o teu caso, os pratiques da unidade 5, dessa nossa unidade, dê uma olhadinha, mas olhe com carinho. Dê uma namorada nesses pratiques e coloque eles realmente em prática. Pratique os pratiques, porque você pode aproveitar essas ideias na sua prática supervisionada, tá? Então, assim, a unidade, ela tá bem recheada de coisas interessantes, de links para você visitar. Eu deixei também no ambiente virtual de aprendizagem alguns links que trazem umas dicas bem interessantes sobre como confeccionar cartazes. Porque nós vimos nessa unidade que você, e nas outras também, enquanto educador do meio ambiente, você pode confeccionar alguns cartazes para incentivar os alunos, fazer isso também junto com eles. Então eu deixei um link lá no ambiente virtual de aprendizagem, são vários links que vão te trazer algumas orientações nesse sentido. Como fazer um bom cartaz? Porque o cartaz, ele tem que ser bonito, né? Tem que ser um cartaz dentro dos parâmetros direitinho. Então, dê uma olhadinha lá e para você aprender ou aperfeiçoar a prática de fazer cartazes, ok? Vamos rever aqui quais são as atividades que foram propostas para hoje. Questão número 1.
Você já teve a oportunidade de se reunir com os professores de sua escola para planejamento de atividades que envolvam a participação dos alunos? Se sim, se teve essa oportunidade, comente o processo e os resultados. Se não, se você não teve essa oportunidade, apresente uma sugestão de atividade que poderia ser realizada em parceria com os professores de sua escola. Questão número 2. Vimos que o envolvimento dos alunos nos processos de manutenção e conservação dos ambientes e na preservação do patrimônio escolar contribui para a formação cidadã dos alunos. Já existem projetos deste gênero em sua escola? Comente, que projeto é esse? Quais os resultados que ele tem? Questão número 3. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, qual o objetivo maior do ensino fundamental? Questão número 4. Por que nas séries do 6º ao 9º ano, as salas ambientes não são consideradas adequadas? Por quê? Então, vamos ver quais foram as respostas que vieram. Primeiro nós vamos ler as respostas de vocês e depois eu faço a correção das questões 3 e 4. Combinado? Vamos lá, professor? Vamos. Olha, por que será? Mas nós temos um município que desponta muito, gente. Desponta por quê? Porque lá é meio pontiagudo, professora? Tem mais participações, professor? Parece que sim. Quem é esse campeão aí de participação? Lá daquele local onde parece um espigão. Espigão do Oeste, olha. Espigão. Vamos lá. Tô tirando aqui meu chapéu para os alunos de Espigão do Oeste. Parabéns para vocês pela participação. Podemos fazer de maneira meio aleatória, professora? Podemos, professor, podemos sim. Mas vamos ver assim, podemos dar uma sequência, então tá, porque... Fica a seu critério, como você achar melhor. Como nós já lemos as questões... Número 1, tá, começamos com Espigão Elissandra, tá bem? Elissandra. Sim, no início do ano sempre tem reuniões com todos os funcionários para ver as metas a serem alcançadas durante o transcorrer do ano letivo. E a escolha dos projetos a ser trabalhados com os alunos. Busco sempre participar para aprender mais. Parabéns, Elissandra, por sua participação nessas reuniões, viu? Perfeito. Continue, parabéns, ó. Ó, e Espigão, na questão número 1 também, a Regina. Ele disse, sim, tive a oportunidade da elaboração de execução do meu projeto. Ah, se não fosse o IFRO, eu acredito que não teria tido essa oportunidade. Olha. Regina... A Regina. Regina, parabéns. Regina, fico muito feliz, viu? Você já ter colocado um projeto em prática. Olha, que bom. Tiro meu chapéu para você. Que bom. Parabéns. O Jorge, lá na questão número 1 também, diz, Espigão, não, para acabar com o rótulo de pessoal de apoio, é preciso se igualar onde todos juntos trabalhem em cima de uma melhor qualidade de ensino. Quem fez essa resposta? Jorge, conversa com a Regina. Qual foi o segredo que ela utilizou lá na escola dela? Dá uma conversadinha com ela, troca figurinha e utiliza ela na tua escola. Tá. Não desista, Jorge. Não desista. Seja persistente, tá bom? Insista, persista, não desista. Exatamente. Tá bem? A questão número 1, o Paulo também lá de Espigão, nunca tive a oportunidade. Uma sugestão que poderia apresentar seria a criação de um projeto onde os técnicos, professores e alunos trabalharem juntos na conservação, preservação e manutenção de todo o contexto escolar. Quem foi a resposta? O Paulo. Paulo, olha, bem legal. Espigão, você já começou a pensar nesse projeto, Paulo? Né? Já pensou assim que esse projeto ele pode ser o seu projeto de estágio supervisionado? Sim. Você já está com a faca e com o queijo na mão, né? Só falta preparar o lanche aí, olha. Olha, parece que essas foram as sugestões. Vieram uma sequência da questão número 1, foram essas contribuições. Aí já temos a questão número 2. Então vamos à questão número 2. Quer que eu repita aqui a pergunta? Você acha que é necessário? Sim. Vamos lá? Vai lá. Só para
contextualizar aqui, na questão número 2, nós vimos que o envolvimento dos alunos nos processos de manutenção, conservação dos ambientes e na preservação do patrimônio escolar contribui para a formação cidadã dos alunos. Já existem projetos deste gênero em sua escola? Comente. A Elissandra começa na questão número 2. Elissandra. A Elissandra diz o seguinte: sim, você manda o meio ambiente. Legal, muito bom, Maravilha? realmente. Bem objetivo, taxativo, né? Espigão, na questão número 2, a Regina diz o seguinte: sim, inclusive a colega Vilma, que maravilha, realizou um projeto sobre o assunto envolvendo os alunos e toda a escola. Foi muito gratificante. Muito legal, olha, parabéns. Bom, né? Parabéns a quem comentou foi a Regina por trazer a informação e parabéns a Vilma por colocar a mão na massa. Perfeito. O Jorge também, Espigão, diz não. Falta mais interesse dos alunos em preservar e conservar o bom funcionamento do patrimônio. Bem colocado. Muitos alunos têm o costume de responder não. É seu, é do governo. Pois é, mas aí vem essa questão, né? A necessidade de trabalhar conscientização, de trabalhar valores com essas criaturinhas de meu Deus. Você vê aquela questão que você está falando do devir, né? Exato. Dos maus hábitos, dos costumes. Então, nessa hora, você vê que o conteúdo de hoje da exposição é bem pertinente, né? É bem pertinente mesmo. Bem pertinente, e aí eu Jorge. volto a dizer para vocês que ainda não tiveram a oportunidade, né, de fazer esse trabalho conjunto, converse com os colegas que já realizaram esse trabalho, né? Porque troquem experiências, porque faz toda a diferença, né? Converse com as meninas e troquem experiência, tá? E procurem, gente, e isso que o professor falou aqui, não desista. Insista, persista e não desista. E não desista. Vocês já estão sendo capacitados. Nosso curso já está chegando na reta final. Então, dizer assim, eu não sei como fazer, não vale mais. Vocês já sabem como fazer. Então, vamos botar a mão na massa? Vamos lá. Espigão, Paulo também diz o seguinte: não existe um projeto desse gênero. Somente é feito trabalho semelhante a esse na Semana do Meio Ambiente. Né? Pois é, mas pode ser feito fora da Semana do Meio Ambiente também. Muito bem. Fica a dica. O Paulo, agora terminamos a questão número 2. Tem a questão número 3. Eu não vi nenhuma mais do número 2, professora. Então vamos lá. Vamos para o número 3? Vamos lá. Então vamos. Na questão número 3, começamos com o Paulo também. O objetivo maior é propiciar a todos a formação básica para a cidadania. Muito bom. Ok? Vamos já corrigir aqui. Questão 3. O Jorge diz o seguinte: propiciar a todos a formação básica para a cidadania, o que depende, sobretudo, da criação no ambiente escolar das condições básicas necessárias à aprendizagem. Muito bom. Show. Professor, só uma dúvida. Todas as contribuições que estão vindo, que nós apresentamos até agora, são de Espigão? Espigão. Só Espigão está participando? Não, teve nas outras questões apareceu também Jaguajará-Mirim, tá. Zona Norte, mas não cheguei, se mandaram, não chegamos aqui ainda, mas nas outras questões já tivemos aqui os visitantes mais próximos, né? Questão número 3. Já está ficando preocupada com os outros polos, cadê? Tem aqui, na questão número 3, de Espigão, a Regina também diz o seguinte: é propiciar aos educandos a formação básica, preparando-os para torná-los cidadãos capacitados para ingressar na sociedade. Nossa, muito legal essa tua resposta. Então, deixa aqui. E na questão 3 tem uma contribuição aqui que chegou da Josicléia. De onde? Aqui do Porto Velho Centro. Legal. Né? Acho que é centro, não, Zona Norte. Zona Norte? Zona Norte é aqui. Nosso vizinho. A Josicléia é do Zona Norte. Parabéns, Zona Norte, pela participação. Josicléia, muito obrigada. Então, na questão número 3, Josicléia diz o seguinte: é proporcionar a todos a formação básica para a cidadania, o que depende, sobretudo, da criação no ambiente escolar das condições básicas necessárias à aprendizagem. Ok? Muito bom. Aí temos também aqui da Aldaci, de Porto Velho, onde ela diz o seguinte: é propiciar a todos a formação básica para a cidadania,
Perdão. O que depende... Perdão. Deixa só eu dar uma confirmada aqui. Vamos só dar uma revisadinha aqui na correção. Né? A questão número 3, né, os alunos responderam, vou só reler aqui. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, qual o objetivo maior do ensino fundamental? E as respostas que vocês têm enviado, que bom, tem batido aqui, olha. Propiciar a todos a formação básica para a cidadania. Tivemos até respostas mais completas do que essa, muito legal. Perfeito. Olha o Daci aqui, o que ela nos diz. É propiciar a todos, Valdaci, seja bem-vinda também, obrigado, a propiciar a todos a formação básica para a cidadania, o que aprende, sobretudo, da criação do ambiente escolar nas condições básicas necessárias à aprendizagem, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura e do cálculo e aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitude e valores. Muito bom. A compreensão da Aldaci daqui de Porto Velho. A Aldaci é de Porto Velho Centro ou Zona Norte? Não, Zona Norte. Zona Norte, parabéns, Aldaci. Tá? E valores. A compreensão do ambiente natural e social, o fortalecimento dos vínculos familiares e de laços de solidariedade humana e tolerância recíproca. Ok? Muito bom. Então tá aqui as contribuições da questão número 3. Então vamos lá. Tem aqui, acabou de chegar uma aqui também, que maravilha. Do Antônio Cristiano, do Porto Velho, Zona Norte também. Olha, muito propiciar bom. propiciar a todos a formação básica, a formação básica para a cidadania, que depende sobretudo da criação do ambiente escolar nas condições necessárias à aprendizagem. Muito bom. Ok? Encerra a 3? A 3 encerra. Então vamos passar para 4? Vamos. Temos aí contribuições da 4? Temos, pode você indo, professora. Então deixa eu só reler aqui a questão número 4. Por que nas séries do 6º ao 9º ano, as salas ambientes não são consideradas adequadas? Temos contribuições aí para ela? Temos, professora. Então depois eu leio aqui a resposta. Começamos com o Jorge. Jorge de Espigão do Oeste. Tá? Não tem material necessário e as salas com os laboratórios para desenvolver seus potenciais e descobrir novos horizontes. Não tem nenhum material, nem os laboratórios. Podemos entender assim, né, professora? Pela exposição dele. Na sua escola não existem esses materiais? Não tem o material necessário e salas com os laboratórios para desenvolver seus potenciais e descobrir novos horizontes. Não tem. Não tem. Então vamos lá. Ok? Esse é o Jorge lá de Espigão. Obrigada, Jorge, por sua colaboração. Já a gente discute mais um pouquinho sobre. Questão número 4, Elissandra também diz o seguinte: pois há necessidade de mais equipamentos como laboratórios para se trabalhar de maneira mais produtiva e, em geral, as salas estão mais cheias, prejudicando o rendimento da aula. Superlotação. Superlotação das salas, hein? Como resolver isso, né, professora? Como? A Elissandra também está na questão número 4. Ah, não, já resolvemos aqui. O rendimento da aula. E o Adelino de Guajará. Peraí, o Adelino falou da primeira e da segunda aqui. Me perdoe, Adelino. Mas pode colocar a contribuição dele, com certeza. De Guajará-Mirim. Está aqui. Na primeira, poderia ser feita uma atividade que incentivasse a prática de exercícios físicos nas escolas, em parceria com o professor de educação física. Legal, você pode desenvolver esse projeto, Adelino, né? Adelino, pensa nesse projeto, inclusive, olha, se você ainda não fez, para a prática profissional, supervisionada. É uma bela ideia, viu? Perfeito. Muito legal. Aí, e na segunda, não existe, apesar de que na escola em que trabalho, o vandalismo é muito pouco, muito bom. Que bom, mas graças acho a Deus. Que vale a pena incentivar a prática da cidadania nas escolas. Ok? Essa foi a resposta de? Do Adelino na segunda questão. Sim. Ok? Aí nós temos lá na quarta questão, nós vamos ter da Jocicleia também, né? A Jocicleia é do Porto Velho, Zona Norte. Zona Norte, muito bom. Estou gostando de ver a participação do Polo Porto Velho, sim. Zona Norte. Então, parabéns para vocês. A Jocicleia diz o seguinte.
Porque os alunos estão avançando gradativamente do estágio operatório concreto para o pensamento formal, exigindo locais específicos para cada disciplina, onde os alunos podem aprender praticando o que é ensinado na teoria, ou seja, passando da fase de criança para a pré-adolescência. Muito bom. Pertinente, Mas né? vamos discutir um pouquinho sobre isso também. Tá, e depois nós temos da Marileia, aqui do Porto Velho, Zona Norte também. Então a Marileia diz o seguinte: não são consideradas adequadas, pois os alunos não estão em fase de transição. Os alunos não estão em fase de transição, pode se sentir inseguro. Outra poderá, perdido e até isolado. Tal mudança busca entre uma etapa e outra poderá gerar conflitos diversos, podendo comprometer seu desempenho na escola. Assim, o espaço deve ser organizado para favorecer a investigação, a descoberta da solução dos problemas e as relações interpessoais. Muito boa essa participação. Muito bem, muito pessoal mesmo. Exato. Né? Que tal, professor? São essas contribuições. São essas. Vamos dar uma lida aqui na resposta da número 4 e vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olha só. Por que nas séries do 6º ao 9º ano, as salas ambientes não são consideradas adequadas? Por quê? Nessa etapa, as turmas costumam ter uma maior quantidade de alunos e estes cada vez maiores e mais altos, em franco desenvolvimento físico e motor. Essas características prejudicam o rearranjamento, obrigada, professor, das salas em espaços ambientes, que também perdem parte de sua função ante a necessidade de aprofundamento dos conhecimentos requeridos para cada componente curricular. Por que essas salas ambientes, elas não são consideradas? Vocês lembram direitinho que são as salas ambientes? Né? São aquelas salas específicas para trabalhar a geografia, a ciência, as línguas, que tem lá na educação infantil e na primeira fase do ensino fundamental também. E nessa segunda etapa, nessa última fase do ensino fundamental, elas não são adequadas. Porque também essas salas ambientes, ou os cantinhos, né, às vezes que nós nos referimos, que tinha na educação infantil, de repente, às vezes, como a escola não tinha espaço para formar as salas, formava-se os cantinhos ambientes, dentro do próprio espaço da sala de aula. Só que como na segunda fase do ensino fundamental, os alunos já estão grandes, tem alunos que o professor olha para eles assim, ó, de tão grandão que eles são. Né? Então, trabalhar esses espaços já fica descontextualizado. Né? E aí é que entra os laboratórios. Para substituir essas salas ambientes, tem os laboratórios. Né? E trabalhar também essas realidades de pesquisa, de passeios pedagógicos, como nós vimos na primeira fase também, é válido aqui, tá ok? Então, esse é o motivo de não serem considerados as salas ambientes, os cantinhos, nessa segunda fase do ensino fundamental, beleza? Temos mais uma. Do Osimar aqui do Zona Norte também, do Porto Velho, Zona Norte. Osimar, você não podia deixar de participar, tá sentindo falta. Osimar. Os alunos avançam gradativamente do estágio operatório concreto para o pensamento formal. O tempo e o espaço escolar passa por uma mudança radical com os horários de disciplina compartimentados. Os laboratórios e os ambientes de aprendizagem ganham maior destaque. As turmas costumam ter uma maior quantidade de alunos e esses cada vez maiores e mais muito bom. Altos. Exatamente. É exatamente isso que a gente estava falando aqui. Gente, eu fico muito feliz com o retorno que vocês dão pra gente, né, professor? É sinal de que tá acontecendo aqui esse link, né, entre nós aqui do estúdio e vocês. Isso é muito legal. A aprendizagem, ela tá acontecendo, né? E fiquem atentos a tudo isso, gente, essas sugestões que vocês próprios
traz pra gente são sugestões que vocês podem aproveitar na escola de vocês, no desenvolvimento de projetos. Não deixe essas ideias morrerem aqui. Coloca isso no papel. Vocês já observaram necessidades aí na sua escola, né? Como foi comentado aqui. Coloca isso no papel, transforme num projeto, leva lá para sua coordenação pedagógica, bota em prática esse projeto, faça as coisas acontecerem, faça o devir acontecer, né? Você, como educador, está com a faca e o queijo na mão, a oportunidade está aí. Trabalha com ela. Na semana que vem, nós vamos ver um pouquinho sobre os equipamentos e materiais didáticos no ensino médio. É bem legal. Dê uma olhada com antecedência na sexta unidade, já vão se preparando. Não deixe, gente, de praticar os pratiques, porque isso vai fazer toda a diferença. Olhe os links que nós disponibilizamos, tire suas dúvidas com o tutor à distância, porque... E vai fazer a diferença no seu processo de ensino-aprendizagem, né, professor? Sim, com certeza. Pratique os pratiques. Pratique os pratiques. E quais foram os polos que estiveram conosco hoje? Bom, Espigão, Porto Velho, Zona Norte. Porto Velho Centro. Porto Velho, Zona Norte. O Centro, não. E Guajará-Mirim. Só, professora. Gente, muito obrigada pela participação. Aos demais polos que por algum motivo não se fizeram presente, a gente fica esperando vocês na próxima aula, combinado? Professor Luiz, muito grata. É sempre bom tê-lo aqui conosco. Obrigado mesmo. É importante estar com vocês e compartilhar. Isso aí sai mais motivado. Verdade. Para contribuir com o dever, né? O nosso abraço. Até a próxima aula, gente.